Vamos lá, transmitindo ao vivo. Vamos entrar no Instagram agora. Vamos falar sobre a humildade como a principal arma para você vencer a vergonha e começar aí a deslanchar no Instagram, nas redes sociais como um todo. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Deixa eu entrar aqui na. Cadê? Vídeo GTV, vídeos ao vivo. Vamos entrar aqui no Instagram. Peraí que eu. Cadê ao vivo aqui? Enquanto o pessoal vai entrando, vamos começar. Ponto. Boa noite. Agora estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Desculpa, e no YouTube. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo e erra ao vivo e fica tudo bem. Toma uma água, faz de conta que não é com você. Se fosse a época que eu era vergonhoso, com certeza toda live já desmoronava nesse instante, quando você comete um erro. Porque o vergonhoso morre de medo do julgamento. Então vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Deixa eu ver aqui se está tudo certo no YouTube. Espero que sim. Estou aprendendo a mexer com isso aqui agora, porque era os meus sócios que cuidava disso. Agora é o meu parceiro que vai continuar, que vai me ajudar nisso, mas hoje ele não pôde estar presente. Então, vamos que vamos. A gente tem que se virar do modo que a gente consegue. Então, às vezes é bom para aprender. No livro Napoleão Hill, que a gente está lendo na Confraria do Livro, tem uma frase lá que eu achei interessante, inclusive que a Luciane outro dia postou, que fala assim, o que te fez, perguntou para um sábio, o que te fez superar seus obstáculos? Ele respondeu, os outros obstáculos. Então, assim, são esses obstáculos que a gente supera que vão fazer nós superarmos os demais obstáculos e por aí vai. Então, seja bem-vindo aí o Edivaldo, nosso parceiro que está sempre conosco aqui nas lives. A Lu Caetano, seja bem-vinda, Lu. A Ana Carolina, a Ingrid Paixão, o Franklin. Uma boa noite a todos. O Thales, meu amigo Thales, tudo jóia, Thales? Espero que seja tudo bem. A Niva, a Francisca, minha parente, aí a Francisca Dutra. Bom, quem quiser acompanhar pelo YouTube, é só acessar o link que está na bio e ir para lá, ir para o YouTube, que às vezes você pode, fica mais fácil eu ler as perguntas e a gente pode interagir pelo YouTube. Tá? Se você quiser continuar aqui, tudo bom. Aí, Thales, Edivaldo, boa noite. O Frank mandou aí um aceno, sejam todos bem-vindos. A live de hoje, o tema é muito, a Francisca, a prima de São Bento de Paraíba, da Rede Paraíba. Boa noite, obrigado pela presença. E vamos honrar o tempo de vocês, vamos falar de um tema muito interessante. Porque hoje, então não estranhe, às vezes eu vou olhar aqui e às vezes eu vou olhar lá, tá? Mas eu estou olhando para todos. Um tema muito interessante que é assim, como assim, Ronaldo? A humildade como arma para perder a vergonha. Isso quer dizer que as pessoas vergonhosas não são humildes ou não têm humildade? É mais ou menos. É isso, mas não é. Boa noite, Vânia, tudo jóia? Por que eu falo que é isso, mas não é? Assim, eu vou procurar hoje dar um conteúdo, um conteúdo profundo, mas que eu não vou procurar expandir demais, porque vai ser muita informação. Então, assim, eu peço que haja interação, né? Às vezes você colocar alguma situação sua no seu dia a dia que você se identifica com o que eu estou falando, para a gente trabalhar em cima disso. Porque não adianta a gente avançar demais num conteúdo que é denso,
que é complexo e depois não dá nenhum exemplo prático. Porque são esses exemplos que vai fazer você relacionar com a sua vivência, extrair o aprendizado para colocar em prática aquilo que você aprendeu e mudar. Então, se você tem receio de fazer uma live, de fazer stories, de gravar um vídeo para mandar a sua mensagem, ou mesmo uma apresentação na sua empresa, no seu trabalho, você tem vergonha de falar em público, vergonha de gravar vídeo, você tem que entender o porquê disso e como um ato de coragem pode te libertar dessa vergonha. Então vamos entender. Para começar, eu gostaria de te indicar, né? Estão ouvindo bem, pessoal? Dá um joinha aí quem estiver ouvindo. E para que essa live chegue a mais pessoas, se você apertar o coraçãozinho que está do lado aí e pegar esse aviãozinho e mandar para algumas pessoas que estão com vergonha, que tem muita mensagem, muito conteúdo para compartilhar e que poderia transformar a vida, manda aí o link dessa live para essas pessoas para que a gente possa enriquecer ainda mais a live compartilhando experiências de mais pessoas. Então eu queria começar indicando aqui, ó, para você que está aqui no Instagram, é um livro muito bom, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Se você, eu não estou com tempo de ler, assista o TED, né? Se você entrar no TED e colocar a Brené Brown, você vai assistir uma palestra de 50 minutos que é fantástica. Ou continua nos acompanhando que a gente vai trazer não só o conteúdo desse livro, como de outros livros, mais a nossa experiência de superação da vergonha, porque, sim, eu era um cara que não tinha humildade, que era vergonhoso. E eu só comecei a perder a vergonha quando eu pratiquei um ato de humildade. E vocês vão entender daqui a pouquinho que ato foi esse, como se deu isso. O segundo livro que eu gostaria de te indicar aí, se você quiser anotar, esse aqui é para você que está lá no YouTube, é da série O Que Fazer, chamado Vergonha. É um livrinho fino, mas de fácil leitura, de fácil compreensão, que vai te trazer alguns conceitos que podem ser importantes. Arnaldo, eu não quero ler. Ok, eu vou te trazer o que é mais importante, né, de todo esse conteúdo que já é escrito, aliado com a minha própria experiência, mais programação neurolinguística, para te ajudar a superar essa barreira, a barreira dessa prosperidade no mundo digital, que é a vergonha de gravar vídeos, fazer stories e fazer lives. Quem tem vergonha aí de fazer lives, quem gostaria de fazer lives, fazer stories, mas tem dificuldade, sente vergonha na hora, digita aí, né, aqui no Instagram. Ok, Ronaldo, eu tenho vergonha. Né? Ô, Marcelei, tudo jóia? Quem tem vergonha, inclusive, de dizer que tem vergonha? Escreve um. Inclusive de escrever, eu tenho vergonha. Tá? Agora, se você não tem vergonha, coloque aí, eu não tenho. Estou aqui para ajudar outras pessoas com a minha experiência, às vezes, com a minha própria história de superação. Ok? Então, vamos lá. Olha lá, o Franklin Delbill. Se eu estiver pronunciando errado, você me coloca. O Edivaldo colocou o kkk, acho que foi falado vergonha de ter vergonha. Mas acontece. Né? Às vezes a gente sente vergonha de ter vergonha. Ok? Lá. É isso aí. Aí, Frank, obrigado pela participação. Depois, se você quiser entrar ao vivo aqui, a gente entra ao vivo. Se eu puder te ajudar ao vivo, a gente te ajuda, tá? Você me dá um toque se você tiver afim. Vai ser um primeiro ato de coragem para a gente caminhar. Então, vamos lá. Pessoal, você deve estar se perguntando, curioso, né? Um ato de humildade. Mas para você entender isso, você tem que entender como é que se dá esse processo de formação da vergonha. Porque, em síntese, a partir de um certo momento, todos nós sentimos vergonha de alguma coisa. A vergonha, no sentido lato, geral, ela é um sentimento bom, ela não é um sentimento ruim. Porque, às vezes, é esse sentimento de se sentir envergonhado que nos impede de praticar certos atos
que vão contra a moral, contra a legislação, contra as regras impostas de conduta, impostas pela própria sociedade, regras, inclusive, de convivência. Então, assim, não primeiro, quando a gente fala sem vergonha, é o sem vergonha sem hífen. É o sem vergonha no sentido de não se sentir inibido, diminuído a ponto de se mostrar, de se expor, defender uma ideia, aparecer no sentido de colocar a sua opinião, transmitir o seu conhecimento. É diferente daquele sem vergonha com hífen, é aquela pessoa que perde completamente do seu pudor, perde completamente essa, esse receio do julgamento público no sentido com relação às regras de moral, da ética, de convivência na sociedade, a própria legislação, o próprio direito, e acha que está acima da lei, acima de todos. Não é desse tipo de sem vergonha que a gente está criando esse movimento. Quando a gente fala em sem vergonha, é no sentido de se libertar das amarras, das ilusões, desse falso ideal criado para transmitir a sua mensagem do jeitinho que você é. Como diz a minha amiga Ana Soneghetti, sem trelelê, sem mimimi. É esse tipo de vergonha que a gente está falando, ok? Bom, mas vamos lá, indo direto ao ponto, sem aprofundar muito nessa questão das regras de conduta, da diferença entre vergonha e culpa. Se vocês quiserem, a gente até pode falar isso numa outra oportunidade. Mas para o que interessa aqui, que é fazer você perder a vergonha de gravar vídeos, a gente tem que manter o foco. Então, o foco é o seguinte: quando que a gente começa a ter esse sentimento? Que pode reparar numa criança de 2, 3 anos, ela não sente ainda vergonha. Ela não conhece esse sentimento, porque ela ainda não está identificado com algumas. ah, ela não tem esse senso de receio da exposição. E quando que ela começa a ter isso? Aí, a partir desses, como ela começa a ter consciência da sua própria existência e que essa existência pode errar, pode ser vulnerável, pode adquirir alguns conceitos, formar algumas crenças que vão inibir a sua capacidade, a sua, a sua identidade, a sua, as suas crenças de merecimento. Tá? Fica tranquilo que a gente vai retomar esse assunto em outras lives. É lógico que é um conhecimento muito denso, então a gente tem que ir caminhar ah, devagar, tá? Assim, Ronaldo, como assim? Bom, uma criança, ela começa a ser repreendida e ela começa a ter consciência dos seus próprios atos. E tendo como espelho aquelas pessoas, olha lá, o Natan Rosa colocou, tudo bom, Natan? Deu um joinha. Tendo como referência as pessoas que são mais próximas aos nossos pais ou as pessoas que fizeram às vezes, os nossos professores, ela começa a ter essa noção do que ela pode ou não pode fazer, do que ela pode ser repreendida. Né? Isso naquele primeiro aspecto que a gente falou no início, de se adequar às regras sociais para ter uma boa convivência, para respeitar o direito dos outros, isso é bom. Mas uma criança, ela começa também a criar essas experiências, e a partir dessas experiências, ela começa a criar certos padrões que ela considera ideal. E a partir desse momento que ela cria essa ilusão e ao mesmo tempo ela começa a ter experiências negativas ou que ela interpreta como uma experiência negativa, ela começa a criar condicionamentos, começa a criar crenças que vão associar a sua própria imagem, e aqui tratando especificamente da comunicação,
vão se distanciar da sua verdadeira identidade, da sua identidade livre, da sua identidade de criação, de onde a gente vem, no nível que vai além do plano físico, tá? No plano espiritual, e começa a se associar a esses condicionamentos e começa a pautar os seus comportamentos, começa a se identificar com essas próprias experiências. E aí, dois aspectos relacionados. Puxando para o lado da vergonha. Todo vergonhoso, na verdade, ele tem um alto padrão relacionado, no sentido de comunicação, as referências sobre o que seria o seu ideal de comunicação. Vou explicar de novo. Ele começa a se associar, a criar aquilo que ele tem consciência de que ele realmente é, e projetar um eu ideal, aquilo que ele gostaria de ser como um comunicador. Faz sentido? E a partir do momento em que ele começa a criar essa identificação, ela projeta esse eu ideal, aquilo que ele gostaria de ser. E as experiências vão colocando ali que ele vai se distanciando daquele eu condicionado, preso às suas crenças, preso àqueles condicionamentos, e vai ficando mais distante desse eu ideal que ele criou como a identidade, como uma referência de comunicação. Aí ele vai ficando com vergonha de expor aquele eu que ele está identificado. E a partir desse momento que ele se vê distanciado daquele padrão que ele criou, o que ele faz? Ele começa, esse eu, falso eu, ou se eu identificado, se eu ilusão, que vai se distanciando da sua verdadeira essência, ele começa a querer esconder a sua vulnerabilidade. Ele não quer aparecer, né, distante ao se expor daquele eu que ele criou como referência, aquele eu que ele criou como, nossa, aquele seria um padrão que eu quero. Todo vergonhoso, na verdade, ele quer ser visto. Se você está aqui querendo perder a vergonha para fazer lives, é porque, no fundo, você quer ser visto, mas você quer ser visto de acordo com aquele padrão que você criou, com aquele eu ideal que você projetou. E como você se vê, se identificou, está identificado, está distante, você quer esconder esse eu identificado. Faz sentido? Se você conseguiu entender isso, isso é muito importante que você consiga entender isso. Dá um joinha para mim se você conseguiu entender isso e se isso faz sentido para você. Deixa eu saber se você está conseguindo compreender e acompanhar, porque esses conceitos é muito abstrato e eu reconheço que algo que não é fácil a compreensão, né? Porque a gente sente vergonha e a gente não sabe por quê. A gente quer vencer isso, mas não consegue. A gente se dispõe a fazer alguma coisa, mas no fim a gente acaba se escondendo. Por que a gente acaba se escondendo? Porque a gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade. E a nossa vulnerabilidade está relacionada ao nosso ego, ao padrão que a gente criou como excelência. E a gente só quer ser visto como aquilo. Só que o que acontece? A partir do momento que a gente se deixa levar por isso, se esconde atrás dessa arrogância de querer ser perfeito, a gente se distancia cada vez mais porque a gente não pratica, não melhora, não se livra daqueles condicionamentos, então vai ficando cada vez mais preso aos condicionamentos. E aí a gente começa a racionalizar para defender essas crenças, para defender esse falso eu criado a partir dos condicionamentos. Pode perceber, para um pouquinho para pensar, se você em várias situações
foi convidado para fazer uma live, ou você programou para gravar um vídeo e aí no fim você acaba criando, mas eu não estou preparado ainda. Mas falar, todo mundo já falou sobre isso. Eu vou falar um assunto, eu não tenho nada de diferente para falar, todo mundo já está falando sobre isso, você é apenas mais um. Ah, mas eu não. Eu queria. As pessoas não vão gostar de mim, igual o Edivaldo colocou aí, quer ter uma aprovação prévia. E aí acaba se escondendo para não mostrar a sua vulnerabilidade, as suas imperfeições. E quanto mais a pessoa se esconde atrás da vergonha, mais frustração ela sente, porque vai chega um ponto que ela começa a se sentir envergonhado de sentir vergonha. É por isso que as pessoas, porque assim, quem sente vergonha, mas tem esse padrão de comunicação elevado, no fundo ele quer ser um grande comunicador. Ele quer transmitir a sua mensagem para várias pessoas. Só que ele está preso ao quê? No padrão, no eu ideal que ele criou. Ele não está preso à mensagem. Ele não está preso àquilo que ele quer entregar ao outro, a transformação que ele quer levar. Ele está mais preocupado com o ego, em de ser aprovado, em de ser visto como uma pessoa que não erra, como uma pessoa que tem uma excelente comunicação, e aí ele não se expõe. Ele fica sempre escondido. E isso, inclusive, chega a ser um ato de arrogância. Por quê? Porque ele começa a justificar, começa a esconder, achar que o conteúdo, às vezes pode até inclusive achar que o conteúdo dele é bom demais para ser colocado assim. Tá? Então são duas frentes que as pessoas são levadas a isso. E por que então você tem que comer? A humildade é a chave para você começar a superar isso, a diminuir a distância desse eu ideal criado pelo seu padrão que você criou de referência a partir de projeção, comparação com os outros e daquele eu condicionado. Aí entra o livro da Brené Brown, o que ela fala, porque para fazer isso você tem que ter a coragem. Então, humildade é um ato de coragem. A coragem de ser imperfeito, de reconhecer as suas imperfeições e saber que, na verdade, as pessoas não estão à procura de ninguém perfeito, porque, no fundo, todo mundo sabe que ninguém é perfeito. A gente sempre busca a excelência, mas a perfeição ela é utópica. Então, nós temos que reconhecer a nossa vulnerabilidade. Eu não. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Né? Durante muito tempo, eu me escondi atrás da minha própria voz. Olha lá, o Franco colocou, sou vereador e tenho vergonha no plenário por enquanto. Esse é o tipo de afirmação poderosa, por enquanto. Tá? Então, você, por enquanto, tem, mas a partir do momento que você começa a praticar esse ato de humildade, esse ato de coragem, e na hora que você estiver no plenário ou diante das câmeras, focar apenas naquilo que você quer mandar e saber que as pessoas vão te aceitar pela sua energia, pelo aquilo que você quer levar às pessoas, você vai começar a vencer essa vergonha e, consequentemente, vai transbordar. Então, voltando para não perder a linha de raciocínio, quando você pratica esse ato de humildade, foi no meu caso, comecei, nossa, eu preciso parar de me esconder atrás da minha voz. Achar que, minha voz é feia, eu queria ter a voz do Cortella, do professor Clóvis de Barros, do Karnal, sei lá, várias pessoas que têm uma voz mais grave, mais suave. Era nada mais, nada menos que o meu ego sempre preso ao eu ideal de comunicação que tinha criado, e eu me escondi atrás disso para não mostrar a minha vulnerabilidade, que eu achava que era uma vulnerabilidade. Então, quando a gente fala em humildade, é um ato de coragem, é de fazer as coisas mesmo com vergonha, fazer as coisas mesmo com medo. É lógico que não é ir com tudo. A gente tem essa metodologia para você ir ganhando espaço, ganhando confiança, ganhando
experiências positivas para você ir mudando e paulatinamente criando, construindo um mindset, ativando a sua identidade de comunicador, que todos nós temos, que nós só perdemos porque a gente se distanciou da nossa verdadeira identidade a partir dos condicionamentos, das crenças e ficou preso à projeção do eu ideal. Percebeu? Um ideal que não existe. Mesmo o melhor orador, mesmo o melhor orador não agrada a todo mundo. Quando eu sei, nos treinamentos presenciais, quando a gente fala assim, quem que é a pessoa que você mais tem como referência? A maioria fala assim, o Cortella. Aí, imediatamente, mas eu não gosto do jeito que o Cortella fala, não gosto daquele jeito cantado. Percebeu? Então, nem o melhor orador agrada a todo mundo. E você também não tem essa preocupação. Então, ir diante das câmeras do seu celular para fazer uma live ou para gravar um vídeo, ainda que você reconheça que você está longe do seu eu ideal, é o primeiro passo para diminuir essa distância. Porque conforme você começa a se expor, você sai da sua zona de conforto para alargar essa zona, entra numa zona de desconforto e conforme você vai criando experiência, a sua zona de conforto vai aumentando, você vai ganhando cada vez mais confiança para falar em público, para gravar vídeos, para fazer lives. Tá? Então é um processo que começa com a decisão de você reconhecer a sua própria vulnerabilidade, aceitar a sua própria vulnerabilidade, vencer a vergonha de ser que você realmente é e se mostrar como você realmente é, tá? Ativando a sua verdadeira identidade. E aí sim, mandar a sua mensagem. Como diz o Pablo Marçal, transbordar na vida de outras pessoas. Mesmo o Pablo Marçal, o Ícaro de Carvalho, o Wendel Carvalho, não são unanimidade em todos os seguidores, em todas as pessoas que estão, cada um prefere um ou outro. Então, eu, você e as outras pessoas também não têm essa obrigação. E é aceitando a nossa vulnerabilidade que a gente mostra a nossa força. Né? O Edivaldo está colocando assim, indica um script antes. Vou falar disso no finalzinho, Edivaldo. Boa pergunta, porque isso é interessante que ele colocou, só para fechar o raciocínio, porque às vezes com um script você se sente seguro para ir diante das câmeras, mesmo ainda não se sentindo totalmente à vontade. Tendo um roteiro, você vai ganhando confiança. Tá? Então, vou falar disso sim, Edivaldo. Obrigado pela participação. Valeu. Para fechar esse raciocínio, né, com um perdão aí de ser um pouco redundante, porque isso tem que ficar claro. Quando a gente fala que a humildade é a chave para você vencer a vergonha, porque quando você desmancha esse eu ideal que você mesmo projetou, e isso ficou arraigado no seu ego e você não quer mostrar a sua fraqueza, você acaba se escondendo atrás da vergonha, você diminui a distância entre onde você está e aonde você quer chegar. Porque você começa a dar os primeiros passos rumo à a criar o seu mindset, o seu modelo mental de comunicação. Percebeu? Então, qual é a decisão que você tem que tomar? Peraí, quais são as minhas fraquezas? Entre aspas, porque os meus treinantes, os meus seguidores não têm fraquezas, têm pontos a melhorar. O que eu já acho que eu já sou bom, que eu tenho de bom, que eu posso usar para me tornar ou para criar um condicionamento, para criar um condicionamento positivo e substituindo e criando novas crenças e assim ganhando confiança e mudando a minha mentalidade e me sentindo mais confortável para falar. O que eu preciso fazer agora para implementar isso? São essas as perguntas e as decisões que você tem que tomar. Aí, Ronaldo, como é que eu posso fazer a minha primeira live? Como é que eu posso gravar meu primeiro vídeo?
né? A gente falou um pouquinho disso na live passada, mas pegando o gancho que o Edivaldo colocou aí, e de indicar um script, vamos lá. Vamos supor que você quer gravar um vídeo, quer gravar, fazer uma live. Qual é a primeira, o que eu faço, o que os livros sobre comunicação indicam e o que você pode fazer adaptando a sua realidade para você começar a vencer a vergonha e apoiado num roteiro, num script bem definido. A primeira coisa que você tem que fazer é definir, peraí, qual é o meu objetivo geral para esse vídeo ou essa live? O que eu quero com essa live? Eu vou dar um exemplo. Qual é o meu objetivo geral com essa live aqui? É levar conhecimento sobre mudança de mindset, sobre ativação da identidade do seu eu comunicador para o maior número possível. E eu vou fazer isso fazendo sequências de live, divulgando o maior número possível de conteúdo. Então, o meu objetivo geral é esse: levar conhecimento às pessoas que elas possam praticar. Dando uma live de como construir o script dessa live para você poder usar. E o meu objetivo específico, o que eu quero? Eu quero inspirar e convencer você que você já tem esse eu comunicador, já tem essa identidade. Todas as pessoas têm capacidade, podem sim fazer lives, se tornar um comunicador. Isso não é uma coisa que apenas algumas pessoas nascem. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Basta você o quê? Vencer é, a vergonha com um ato de humildade, se desapegar daquele eu ideal e é, através desse ato de coragem, que humildade é um ato de coragem. Humildade não é se sentir diminuído, mas sim sentir de reconhecer e aceitar a sua própria vulnerabilidade, aceitar quem você é e tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, tá? Então, assim, esse é um objetivo específico, é trazer isso, criar, plantar a sementinha em cada um para você sair daqui empoderado, consciente que sim, eu posso, eu posso, eu consigo. E eu mereço mudar o meu mindset para começar a transbordar no digital, a transbordar numa tribuna, como aí o Frank falou, que é vereador, se sentir confortável para fazer um discurso voltado e colocar tudo o que ele quer projetar ali na defesa dos interesses da população, porque o legislativo é o legítimo representante do nosso sistema aí republicano, representante do povo. Tá? Tem uma importância enorme. Então, esse é o objetivo específico. Espero que eu tenha conseguido plantar essa sementinha. A partir disso, você vai pensar, peraí, como que eu vou estruturar isso? Como que eu introduzo esse tema? Como que eu desenvolvo isso? E como que eu concluo? Vou abrir espaço para as pessoas interagir? Eu gosto. Se você ainda não se sente confiante nesse sentido, você ainda não está preparado ao ponto de não se perder em responder uma pergunta, ou não sente a vontade para falar para a pessoa assim, ó, eu vou responder isso mais tarde, já enquadra isso logo no início da live. Ó, pessoal, eu vou passar todo o conteúdo que eu preparei para vocês e no final vou abrir um espaço para que vocês possam fazer perguntas. Mas já podem ir escrevendo, digitando aqui no YouTube ou no Instagram as perguntas que depois eu volto, vou ler as perguntas e vou responder. É tudo uma questão de enquadramento, tá? Então você pode preparar isso na sua introdução. Como é que eu vou colocar? Se vocês perceberam como é que eu planejei essa live. Vou primeiro fazer um histórico de como a vergonha, vou indicar um livro, como eu não tenho esse receio de responder as perguntas no meio da live, que eu já superei isso, então eu não precisei fazer esse enquadramento. Se fazer uma pergunta, eu mesmo já respondia. Mas se você ainda não tem, como eu faço o enquadramento antes. O que eu achava que era importante vocês conhecerem, como é que, de forma bem rápida, bem objetiva, como é que se forma esse processo de vergonha e diferenciar o tipo de sem vergonha com hífen e o sem vergonha sem hífen, que é o que a gente quer aqui, que é uma pessoa desinibida, confiante para transmitir,
por meio da comunicação oral, seja por vídeos, lives, stories ou ao vivo, a sua mensagem. E aí, a partir disso, eu trouxe o quê? Desenvolvi um pouco mais esse conteúdo, falando sobre os tópicos, né? No caso aqui, eu não precisei dividir em tópicos, mas você pode fazer isso. Os tópicos que eram importantes. O que é, na verdade, a coragem, a humildade, o conceito entre o seu eu projetado e o seu eu que está preso ao seu condicionamento, que também está distante do seu verdadeiro eu, tá? Que é um assunto mais profundo que a gente trata num outro momento. Tá? E a questão é o quê? Diminuir, desapegar desse eu ideal projetado para você começar a fazer, começar a derrubar crenças para você diminuir, tanto eliminar aquela distância e trazer aqui para o seu aproximar, ativar a sua verdadeira identidade. Okay? Então, esse é um roteiro. O que eu vou falar, como eu vou falar, o que é importante e como eu pretendo concluir a live. Né? Depois a gente, se quem quiser, depois manda um direct, eu mando um esboço de roteiro para você colocar aí. Aqui, o pessoal está entrando, para você no direct. Mas de modo bem objetivo, é isso. Né? O que você vai falar, como você vai falar. Olha lá, o Frank Logos, chefão, tem uma reunião com o vereador. Beleza, vai lá, Frank. Boa reunião para você, tá? Já coloca isso aqui em prática nessa reunião aí. Seja quem você nasceu para ser. Forte abraço. Coloca, então, divida em tópicos se fizer sentido para você, ou simplesmente começa a discutir isso. Começa a discorrer sobre o seu assunto de forma organizada, trazendo um link com o outro e retomando no final alguns conceitos, como eu acabei de fazer agora, para que as pessoas possam pegar aquilo que é mais importante e levar consigo. Tá? E procure fechar fazendo uma síntese e reforçando a mensagem final que você quer colocar na sua live ou no seu vídeo. Né? Uma forma bem básica, é assim que você vai estruturar, fazer um script do seu vídeo ou da sua live. Não há segredo. Mas você só vai conseguir fazer isso se você for humilde o suficiente para se desapegar do seu ego, do seu eu ideal que você criou, que você projetou, e começar a fazer. Ainda que você gagueje, ainda que você entre uma live e você se perca aí ao raciocínio. Acredite em mim, as pessoas, quando ela entra numa live para te assistir, ela não está torcendo para você errar, ela quer que você... todos nós temos interesse. Se você está aqui, muitas pessoas, isso é normal, entram e saem, principalmente no Instagram, mas você está aqui até o final é porque você está aqui para aprender alguma coisa e você espera ser atendido. Então, quando você estiver ensinando, as pessoas esperam que você ensine, ela não está esperando que você erre. E pode reparar, em outras situações em que você esteve na plateia, que você percebe que a pessoa às vezes cometeu uma gafe ou ela ficou um pouco perdida, você acaba que a gente chama de sentindo vergonha alheia, você fica preocupado com ela. E ao invés de recriminá-la, você torce para que ela se recupere rápido. Faz sentido isso? Você já sentiu isso? Já aconteceu isso com você? Na verdade, você começa a... Nossa, tomara que ele consiga rápido. Na verdade, as pessoas vão torcer para que você deslanche, para que você flua. Então não se preocupe com isso, não se preocupe com a aprovação, com os elogios. Se preocupe apenas com a mensagem, com o objetivo que você definiu para aquele vídeo ou para aquela live ou até mesmo para o stories que você está fazendo, a mensagem que você está querendo fazer, tá bom? Então, o segredo aqui, né, é pensar, né, eu vou fazer, vou começar devagar, vou começar a fazer uma live com alguém, vou começar a gravar um vídeo, como a dica que eu dei na live passada, vou gravar vários vídeos, e não vou postar, só para me ver, só para criar familiaridade com a câmera. Mas já é um primeiro passo. Vou mostrar apenas para algumas pessoas. Não importa. O importante é você começar a falar. Porque,
como eu costumo dizer, se você não fala, ninguém te escuta. Então você tem que falar. Se você quer prosperar no digital, hoje a maioria das pessoas buscam conteúdo em vídeo. Então você tem que falar. Tá? Alguma dúvida com relação ao tema de hoje até aqui? Alguma pergunta mais que você queira fazer? Algo que você queira que eu fale nesse finalzinho de live para a gente encerrar e já programar a live da próxima semana? Qual o tema? Escreve para mim. Qual o tema que você gostaria que eu abordasse na live da semana que vem? A gente está programando para fazer a toda terça, para deixar um dia fixo, né? Aí de preferência seria, o pessoal votou lá, às terças-feiras, às 20h59. Dá a sua opinião. Que horário e que dia é melhor para você? Confirma a terça-feira mesmo? Pelo menos no stories que eu fiz lá na enquete, foi o dia que venceu. Qual o tema? Né? E se tem alguma pergunta aí para você fazer, para a gente encerrar a live de hoje. Oi, Yasmin, seja bem-vinda. A gente estava falando sobre vencer a vergonha e como praticar a humildade seria um ato, o principal arma para você vencer. Se você tiver vergonha aí, comece a acompanhar nas próximas lives, que a gente vai falar bastante sobre esse tema. Vai ficar gravado a live de hoje, se você quiser superar a vergonha. Sei, as outras pessoas que entraram depois, assista. Manda as dúvidas no direct, que a gente vai ter o enorme prazer em responder uma a uma. Bom? Olha lá, o Edvaldo colocou aqui, ó, terça-feira. Legal. Né? E sugestão de tema para live. Pode colocar. A gente vai seguir uma programação, mas se você tem uma necessidade maior, a gente vai programar a live para atender essas necessidades. Tá? Ok? Fala, Fernandão, tudo jóia? Obrigado, meu amigo, pelas palavras aí. É isso aí. Gente, vencer a vergonha é muito importante, porque uma pessoa vergonhosa, ela sofre. Por que ela sofre? Porque no fundo, ela, ela sabe que ela tem mais a mostrar. Ela sabe que ela pode contribuir com os outros. E ela se sente mal por sentir vergonha. E ela não só sente mal por sentir vergonha, como ela perde oportunidades, perde situações em que ela poderia mostrar conhecimento e como ela não falou, ela não abriu a boca, outras pessoas vão falar e aí vão às vezes até parecer mais competente do que realmente são, simplesmente porque o vergonhoso ele não conseguiu abrir a boca. E quando ele não abre a boca, ele grita por dentro. Mas é um grito de dor, é um grito de sofrimento. É um grito que fica preso na garganta, que fica aquele negócio assim, ó. E a gente só vence isso, né? Quando a gente começa a se distanciar desse eu ideal e começa a aceitar quem realmente nós somos, aceitar nossas vulnerabilidades e começa a se expor a, a si mesmo. Então, quando a gente fala em coragem, a Brené Brown fala muito bem isso, não é ter medo. Coragem é se aceitar como você é. Coragem é fazer as coisas, é controlar o medo, controlar essa necessidade de aprovação, necessidade de elogios, necessidade de estar, de não querer errar, de ser visto como uma pessoa, como esse eu ideal que você projetou. E mesmo assim ir, mesmo assim se expor. Por isso que humildade é um ato de coragem. E por isso que humildade é a primeira e uma das mais importantes armas de você, para você vencer a vergonha, vencer aí a timidez. Porque é a sua autoaceitação e começar a caminhar e evoluindo conforme você vai se expondo. Tá? Então, a mensagem que eu queria dar para essa live é essa. Não queira ser o ideal, seja o real.
faça com o que você tem em mãos hoje. Quando você, se der por menos, fazer uma live, gravar um vídeo, vai estar completamente dentro da sua zona de conforto. Vai ser confortável para você, vai ser tranquilo para você. E aí, conforme mais confortável, maior essa zona de conforto, né, mais confiante você fica, aí você começa a desenvolver cada vez mais habilidades de comunicação, e a gente vai contribuir com isso também, para você, aí sim, se tornando o melhor comunicador que você pode ser. Mas sempre pensando que não se trata de você, mas sim do outro, da mensagem que você quer levar para as pessoas. Ok? Então, se você não tem mais pergunta, aí a Aline dê um joinha, fica por aqui. Se você quer sugerir temas para as próximas lives, que vão ser todas as terças-feiras, manda um direct para mim. Se você não assistiu a live toda, vou deixar gravado aqui para você por um tempo. Assista, comente, mande suas dúvidas para que a gente possa ir criando conteúdo que realmente faça sentido para você, realmente te ajude a ter micro vitórias e a partir dessas micro vitórias, a sua mente entender isso como novas experiências positivas e substituindo aquelas experiências negativas relacionadas à comunicação, e você vai construindo um novo modelo mental. Ative o seu eu comunicador e aí ninguém te segura mais, tá? Você vai fazer lives, vídeos com a maior naturalidade possível, tá bom? Ficamos por aqui. Um forte e intenso abraço. Nos vemos na próxima live e também nos vemos pelos vídeos e pelos stories e aí no direct, tá bom? Um beijo no coração, forte abraço. Vamos lá, tornar um sem vergonha digital para prosperar e surfar na onda da internet. Um abraço.